Hoje eu quero falar sobre Purim. Estamos no mês em que declaramos o Deus mais que o bastante, El Shaddai, o Deus mais que o suficiente. Imagine que Ele criou um universo desse tamanho. Que exuberância, que extravagância. Esses dias eu estava fazendo um casamento e eu vi tantos tons de verde. Eu fico imaginando por que não somente um verde, mas tantas plantas com várias tonalidades de verde. E tons sobre tons, curvas, porque as coisas não são quadradas, só quadradas. Por que a arquitetura é tão dinâmica no universo? Cores, por que não é tudo preto e branco? Porque El Shaddai não está de mau humor. Porque o nosso Deus é feliz e quer que seus filhos também o sejam. Há pregadores que são publicitários do diabo. Porque tudo que o inimigo quer é você infeliz, quebrado, divorciado, acabado, enfermado. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Mas eu vim vos dar vida e vida abundante. Mas para que essa vida aconteça, você tem que se encaixar no papel, naquilo que ele escreveu e determinou, quando nenhum dos seus dias ainda havia. Existe um script ideal. E eu estou aí todos os dias tentando assumir o meu papel na vida, que ele escreveu como o roteirista da minha história. E eu não preciso ser esperto, nem mágico, nem guru, nem profeta, para dizer que tem um bocado de gente aqui que não está no lugar certo, no personagem certo, está num papel que não é seu. Dê um sorriso para o seu irmão, veja se ele está incomodado com isso. Às vezes você entrou numa história. Por vezes eu tenho declinado de papéis, as pessoas me convidam para coisa, eu falo, não, esse aí não é o meu papel. Esse aí é de outro, arrume outro para fazer isso. A grande sabedoria, a expertise, a inteligência, está em reconhecer o que você foi chamado para fazer. E nessa era, há tantas oportunidades, e a gente tem que escolher a melhor dentre todas. E hoje eu quero falar sobre Purim, porque não basta você ter esboços, milhares, centenas deles, você tem que ter a palavra procedente. E essa é a palavra da semana. Ontem eu estava falando no Senado, e eu falei sobre isso, e hoje eu não me impedi de estar aqui hoje para também entregar esse recado, essa palavra viva, essa palavra rema para você. Deus tem uma palavra para o seu coração hoje que se aplica à sua vida. Nós não estamos falando de uma religião, nós estamos falando de princípios pelo qual o homem os observar e viver a partir deles, ele vai viver e vai viver de maneira abundante. A nossa colheita resulta de escolhas. E escolhas de qualidade vão te dar uma vida de qualidade. Então não reclame daquilo que você está colhendo. Reclame do que você semeou ou deixou de semear. Quantos estão comigo aqui? Não reclame do seu casamento. Agora vá viver de maneira correta. Você fez uma escolha e assuma a responsabilidade por isso. Não reclame da sua vida financeira. Enquanto você estava dormindo, alguém estava trabalhando. Vai ter com a formiga. Um leão está nas ruas. Então nós precisamos fazer escolhas. Quantos querem fazer escolhas hoje? E quando nós fazemos escolhas, o destino se manifesta. O destino não é uma coisa estática, do tipo, nós vamos ser levados para ali de maneira
não podemos impedir. Não, isso é pagão, isso não é cristão. O destino se faz quando você decide. Entenda que coletivamente o destino está pronto. Deus escreveu a história do mundo e Ele vai levar a história até lá. A Nova Jerusalém, Apocalipse 21, 22, é aquilo para onde nós estamos indo. Agora, individualmente, cada um de nós vai escolher de que lado a gente vai ficar. Dá um sorriso para o seu irmão, fala como você é lindo. Espero te ver lá, irmão. Espero te encontrar lá no lugar certo. É como o Cláudio diz, né? Que na eternidade a gente vai ter três surpresas. A primeira é: opa, eu estou aqui, cheguei. A segunda é: fulano aqui? Como pode fulano aqui? E a terceira é: cadê fulano? Estamos no mês de Purim. Purim é um tempo de alegria, significa que é tempo de experimentar o favor. Quantos querem experimentar o favor? Esse é um mês de favor para a sua vida. Quantos acreditam que esse mês não vai terminar antes do favor se manifestar? Então, pega essa palavra para você. E é tempo de vermos os inimigos dando meia volta. Os decretos contra você sendo revogados. No livro de Macabeus, o Purim é chamado de o dia de Mardoqueu. E geralmente nós pensamos no Purim como a história de Esté. Se esse telefone é para mim, diz que eu não posso atender agora. Mas observe o livro de Esté e perceba que o personagem ali principal é Mordecai. A rainha cujo livro leva o seu nome não era o protagonista, mas seu tio, seu mentor, Mardoqueu ou Mordecai. O livro é a história da provisão de Deus manifesta mediante uma pessoa que se posicionou. Uma pessoa que se posicionou. Assumir uma posição define uma nova direção. Quando você decide algo, você leva a sério isso, você está criando o seu destino. Deus não falou para Moisés: ei, é fatal, não vai dar para mudar o mundo. Ele disse: eu proponho a vida e a morte, o bem e o mal, a bênção ou a maldição. Você tem uma escolha para fazer. Diga para o seu irmão: você tem uma escolha. Você pode se quebrantar e se submeter a Deus para resistir ao diabo, ou você pode viver uma vida inconsequente. Uma vida inconsequente. É quando você faz escolhas, toma as decisões e não quer assumir as responsabilidades. Está cheio disso na internet. É incrível como as pessoas tomam suas escolhas, fazem as suas decisões e depois não querem assumir suas responsabilidades. A responsabilidade de como a sua vida está diretamente ligada às escolhas que você está fazendo. Então, nós temos Mordecai, uma pessoa com notável estilo de liderança. Ele conseguiu salvar seu povo e defendê-lo por toda a vida. E o livro de Esther conta a sua história. Ele foi a mente genial por detrás da ascensão de Esther para o poder subsequente e a vitória sobre o malvado Amã. Amã é o inimigo. É o Dr. Henry Crown que diz que nós cristãos, nós sofremos de uma inocência ridícula com relação à maldade, como se as pessoas não pudessem ser más, e que nós teríamos que ter sempre atitudes dóceis diante de uma cobra que apareceu, de um monstro que quer nos engolir, e nós não possamos nos defender, lutar contra aquilo, ceder, ser resignado, ter uma atitude defensiva e não se posicionar contra o mal. Se você vê uma criança sendo abusada por um homem, se levantar contra aquilo é uma atitude de amor. Quantos estão me entendendo aqui hoje, em nome de Jesus? O amor exige um firme confronto contra aquilo que é mal. Você lê Esther e Mardoqueu, e Mardoqueu sempre está lá por detrás, nos bastidores. E ele faz o propósito de Deus avançar porque ele é um
vigia. Diga, vigia. Diga comigo assim, Mardoqueu é o vigia. E ele está posicionado. Eu amo ver gente posicionada. Eu amo ver gente que não perde o seu posto. Ele fica ali, na brecha, na intercessão. Eu amo esses intercessores que oram por nós. Essa gente que eu nem conheço, mas Deus conhece. E lá na eternidade ele vai me apresentar todos eles. Vai falar, olha aqui, ó, esses aqui são as pessoas que seguraram seu ministério. Portanto, não pense que foi sobre você somente. Tinha toda essa gente. Eu amo essa gente que comparece diante do Santo dos Santos, diante do trono, para fazer valer aquilo que Deus tem para fazer no mundo. Então, eu quero desafiar você a um posicionamento. Deus está falando forte sobre uma escolha. Deus está falando forte sobre uma determinação. Deus está falando forte sobre uma posição. Com Mordecai, nós então aprendemos que existe uma lei de oportunidade. Ele recebeu uma sabedoria incomum, era um estrategista hábil, e ele não perdeu a chance que lhe foi dada. Entenda que existem milhares de oportunidades para todos nós, todos os dias. Nós vivemos um mundo de oportunidades. Há muitas pessoas reclamando porque a oportunidade não chegou para elas. Elas simplesmente não reconheceram aquilo que era delas. É como diz o Dr. Murdoch, tudo o que você deseja ou precisa já está na sua vida, aguardando apenas o seu reconhecimento. Esses dias nós estávamos precisando de algo, eu falei, nós já temos isso, onde vamos encontrar? Nós precisamos reconhecer onde está aquilo que nós precisamos. Alguém reconheceu que existia microchips na areia. Alguém viu que existia carros dentro dos montes na forma de cobre ou de ferro. Alguém viu o que precisava em 5 pães e 2 peixes para alimentar uma grande multidão. O que você precisa já está na sua mão, já está na sua vida. E tudo o que você precisa é reconhecer. Haviam 2 ladrões na cruz. Um reconheceu Jesus, o outro o negou. Um foi salvo, o outro se perdeu para a eternidade. É a lei do reconhecimento. Tudo o que você precisa para o seu futuro já está no seu presente. Tudo o que você quer já está na sua vida. O que você tem nas mãos é suficiente para produzir o que você quer no seu futuro. E às vezes aparece em forma de sementes. Eu tenho uma semente na minha mão, o que eu tenho? Tá bom, uma floresta. Porque dentro de uma semente existe uma árvore, dentro de uma árvore existem outras árvores, existe uma floresta. O que você tem nas suas mãos é suficiente para produzir o seu futuro. E Deus sempre lhe dá algo para começar. Às vezes Ele lhe dá pães e peixes. Ou como a viúva, Ele deu simplesmente farinha e azeite. Ou como a mulher do profeta, que tinha uma dívida enorme, Ele deu vasilhas vazias. Ou como a Davi, Ele deu 5 pedras lisas do ribeiro. Ou como a Sansão, Ele deu uma queixada de jumento. A Moisés, Ele enviou ao Egito com uma vara. Você dizia, você está brincando, eu vou lá no maior império mundial, com uma vara na mão, para dizer, deixa meu povo ir, adianta aí, me dá um porta-aviões, eu vou parar lá de Faraó. Não, Deus sempre gosta de usar as coisas simples. Ele pegou as coisas loucas do mundo para confundir as sábias e as coisas que não são para reduzir a nada as que são. Então, não se preocupe com o que você não tem. Fixe no que você já recebeu. Você já tem o bastante para criar o seu futuro e algo que você possui é a chave para desatar o seu destino. Então nós lemos o livro de Esther. Em momento nenhum você vê o nome de Deus. É incrível. Um livro da Bíblia que não tem o nome de Deus. É o mistério da providência, a divina providência. Desde que você nasceu, a providência está em curso. E os livramentos que você sofreu e que você nem sabe. E você está vivo, porque a providência te trouxe até aqui. E a boa notícia é que Deus não desistiu de você. E o mistério da providência vai continuar cuidando de você.
Na eternidade a gente vai poder fazer assim, essa pesquisa de como foi a vida. E quantos livramentos você teve. E quantas coisas o inimigo tramou contra você e não deu certo. Talvez sua mãe tentou abortar você quando você ainda era um feto. Talvez você sofreu acidentes ou haviam programas preparados para você que nem lhe chegou ao conhecimento, mas Deus foi ali e desviou de você o mal. Então entenda que Mardoqueu é esse sujeito posicionado numa torre de vigia. Mardoqueu é um vigia. E o que é um vigia? Um vigia é uma pessoa que mantém a guarda, que se mantém vigilante, que guarda, atento o que está acontecendo. Alguns vigias faziam guarda das colheitas para protegê-las de predadores e de ladrões. Outros guardavam a cidade para protegê-la da invasão militar. Vigias eram super recompensados e valorizados, estimados, pois a segurança e a sobrevivência de todos dependia deles. Em Cantares de Salomão, diz que a sua noiva estava em alerta como um vigia. Então ele diz, teu pescoço é como uma torre de marfim. Olha só o elogio, fala para a mulher hoje, tenta. Os teus olhos são as piscinas de Esbom, que criatividade, junto à porta de Bate-Rabim, e o teu nariz como uma torre do Líbano que olha para Damasco. Isso ia dar uma confusão em alguns lugares. Alguém ia morrer por causa disso. Ele não estava falando que o nariz dela era grande. Ele estava dizendo que ela estava na torre de vigia. E Damasco era o inimigo. Salomão não estava comentando sobre o formato do nariz dela, mas estava dizendo, você é uma torre de vigia, alerta e de guarda contra o inimigo. Como diz o profeta Isaías, sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas, que de dia e de noite não se calarão, vós os que fareis lembrados o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que faça ou restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor em toda a terra. Sobre os teus muros eu pus guardas. Eu gosto dessa gente que fica em guarda, com mãos erguidas e levantadas. Essa gente invencível, essa gente que luta as batalhas do Senhor, porque toda batalha é primeiro vencida no céu. Quando você tem uma batalha muito grande, ela primeiro precisa ser vencida no mundo invisível. E os guardas ou vigias eram caracterizados por duas coisas. Eles tinham que se manter conscientes e alertas, e eles precisavam declarar as coisas que viam e ouviam. E as palavras hebraicas para vigia ou guarda são tissapar e chamar. Que a primeira significa aprender a se inclinar adiante, olhar para longe e ver a distância. Ver a distância. Eu amo essa coisa de ver a distância. O perigo está longe e eu estou vendo. Mulheres têm uma visão radar, homens têm uma visão túnel. Homens vêm e se localizam, as mulheres veem tudo que está à sua volta. E se ela te dizer que aquela sirigaita está olhando para você, é porque está, irmão. Mas mulheres são engraçadas, elas conseguem ver um fio da linha descosturando no botão da sua camisa a 10 metros de distância, mas elas não conseguem ver a pilastra do estacionamento quando vão estacionar o carro. Vamos parar por aqui. Um vigia se coloca em seu posto, nos muros da cidade, e observa horizontes para ver qualquer sinal do inimigo. Hora após hora, os vigias observam, dia após dia. Os meses se passam e eles não viam nada significativo, mas não poderiam sair da guarda, pois um dia o inimigo viria. E se o guarda não se inclinasse adiante, olhando à distância, a cidade estaria perdida. Uma outra palavra para vigia é chamar, que significa cuidar, colocar um capacete de proteção, estar ao redor, defender, proteger.
Chamar é a palavra usada nas instruções que Deus deu a Adão e Eva. Lembra que ele disse, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Mas por que o guardar? Cultivar vem de culto, cultivar vem de cultura. E guardar é porque existia um inimigo no jardim. Adão e Eva eram os vigias do jardim. E por que vigias? Eles não estavam lá apenas para plantar flores bonitas. Eles estavam lá para guardar a sua herança e protegê-la. Os pais devem ser vigias dos filhos. E os filhos mais velhos devem ser vigias dos seus pais agora. O marido deve ser o vigia com mãos erguidas pela esposa e a esposa da mesma forma. Quando Adão e Eva falharam no seu chamado de guardar o jardim, diz a Bíblia que um querubim foi ali fazer o que os homens não fizeram. Ele guardou o jardim. E ele tinha uma espada que revolvia para guardar a porta do jardim para que o homem não comesse da árvore da vida. Deus disse a Jeremias, eu estou de guarda para cumprir a minha palavra. É incrível isso, né? Quando Deus faz uma promessa, ele fica de vigia até que aquela promessa se cumpra. Ei, olhe para mim, Deus está de vigia para cumprir as promessas que ele fez para você. E esse ano será um ano incrível, onde aquelas palavras que ele liberou vão se molecularizar, vão se substanciar, vão se manifestar, vão se materializar. Eu acho que eu posso ouvir um amém, um aleluia. E Pedro disse que nós devemos estar de guarda. Sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pergunte para o irmão do seu lado, o que você foi chamado para guardar? Voltemos ao livro de Esther. A história de Purim acontece na antiga Pérsia, e a Pérsia era o maior império do mundo. Reinava sobre todo o território de Israel e mantinha os judeus como um povo exilado e cativo. O rei da Pérsia, Assuero ou Xerxes, era o homem mais poderoso do mundo, e ele reinava sobre tudo, 127 províncias, que ia desde a Índia até a Etiópia. No terceiro ano do seu reinado, Assuero fez um banquete para todos os príncipes e aqueles que compareceram na sua enorme cidadela, a sua capital, Susa. No 7º dia da celebração, ele chamou a rainha Vasti para se juntar a ele em seu banquete, para que todos os seus convidados pudessem ver a beleza da rainha. Mas ela se recusou. Enraivecido com a recusa da rainha, o rei anunciou que estava removendo Vasti de sua posição como rainha. Ela quebrou o protocolo. E em cada lugar existe um protocolo para entrar e para permanecer. Há pessoas por demais importantes para passar pelo processo, pela organização, e querem mudar os protocolos. É claro que existem aquelas burocracias sem sentido e que só nos amarram a caprichos de personalidades inseguras. No entanto, o próprio Jesus obedeceu à lei, consagrado, circuncidado, quando ainda era um bebê, e como costume e a tradição de seus pais, sendo mesmo batizado por João o Batista, mesmo sem ter nenhum pecado. José, antes de comparecer diante de Faraó, fez a barba e se arrumou, dizem as Escrituras. Esther passou 6 meses na mirra, e mais 6 meses em especiarias e perfumes, antes de se apresentar ao rei. E Mordecai não ousou comparecer diante do rei, senão com pano de sacos e cinza, nem mesmo Esther, sem antes jejuar durante 3 dias. Hoje as pessoas são tão pouco sacrificiais. Elas levam a vida no roldão da história, à mercê das circunstâncias. Alguém disse, se você não se preparou para o sucesso, você se preparou para o fracasso. Quantos estão comigo aqui hoje? Existe um protocolo em todo lugar, e qualquer lugar que você vá deve ser aceito e respeitado. Muitos não gostam da organização, porque ela incomoda, limita, quebra a liberdade. E a Vasti
a rainha passa a maior vergonha no rei. Quando este, a fim de mostrar sua beleza aos seus nobres convidados, ela se recusa a aparecer. Depois do vexame, instruído por todos os homens que estavam com medo de todas as mulheres fazerem a mesma coisa, o rei resolve depô-la da sua posição e colocar outro em seu lugar. E a deposição de Vasti abriu caminho para a rainha Esther, o mistério da providência. Quando alguém é movido do lugar para que alguém escolhido por Deus seja posto. E Mardoqueu tinha uma prima chamada Esther. Quando o pai e a mãe dela morreram, Mardoqueu, seu tio, decidiu criá-la como sua filha. E Esther foi levada para o harém do rei. Ela passou por um ano de preparação para a audiência de uma noite com o rei. E naquela noite, ela ganhou o favor. E de uma concubina, ela se tornou rainha. Um dia pode mudar sua história para sempre. Espere por um dia. Há pessoas com aquele pressentimento ruim. Tem gente que acha que é profeta, mas ele está sob influência demoníaca. Tem gente que tem prenúncios maus. Ele fica assim naquela expectativa de que algo ruim vai acontecer. Eu quero desafiar você a mudar esse espírito seu e imaginar que algo bom vai acontecer. Algo incrível vai acontecer. Diga para seu irmão, algo incrível vai acontecer na sua vida. Eu vejo alguns assim que chegam até com profetismos, assim. Eu falo, amigo, os demônios que você carrega não são problema meu. Porque eles querem trazer o peso e a opressão sobre eles com palavras e sentenças contra nós. Mas o Purim é os decretos que Deus lança contra os decretos que foram lançados contra nós. Quantos creem que Deus tem um decreto contra o decreto que foi lançado contra você? Me ajuda aí, faz alguma coisa. O rei colocou uma coroa real em sua cabeça e fez de Esther a sua nova rainha. Mas Amã era o seu primeiro-ministro. E Amã amava quando todos se prostravam diante dele, quando ele passava. Amã era aquele sujeito que exigia reverência. Mas Mardoqueu se recusava a prostrar-se. E ele ficou irado. E ele sabia que Mardoqueu era um judeu, então buscou de toda forma destruir todos os judeus por todo o império. Ele lançou sortes para determinar o melhor dia para agir. E sorte é o significado da palavra Purim. Purim. O dia selecionado foi o mês de Adar, que foi no mês de março. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decretos que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, Agadita, adversário dos judeus. Ele disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei, verso número 12, no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Amã estabeleceu um decreto de destruição para todos os judeus. Era o holocausto, o genocídio, o fim de uma raça. E mensageiros foram enviados para todas as províncias, as 127 do rei, com ordem de, no determinado dia,
destruir, matar e aniquilar todos os judeus, tomando todos os seus bens, saqueando-os. E Mardoqueu imediatamente procurou Ester e contou a ela tudo que havia sido decidido pelo rei. E ela ficou aterrorizada. E ela disse: se eu for até o rei sem ser chamada, e ele não levantar o seu cetro, eu serei morta. Porque não é permitido ninguém entrar na presença do rei sem ser chamado. Ester entendeu que era a favorita do rei, mas isso poderia mudar em um dia. E Amã era o oficial mais alto do rei, e falar contra Amã poderia ser uma sentença de morte. Então lhe disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe que se para tal conjuntura como esta que fosses elevada a rainha. Então disse Ester que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Ester lhe havia ordenado. Depois, no 3º dia, Ester colocou os seus trajes reais e entrou e ficou de pé no salão do rei. O rei estava sentado em seu trono quando ele viu Ester. Ele ficou feliz, estendeu para ela o seu cetro e ele perguntou: o que foi, rainha? Qual é o seu pedido? Até mesmo metade do meu reino será dada a você. Mas Ester percebeu que não era a hora, não era o momento. E ela disse: deixe que o rei e Amã venham ao banquete que preparei. Entenda que Vasti quebrou o protocolo de não se apresentar ao rei e foi deposta. Ester quebrou o protocolo e se apresentou ao rei e foi reafirmada. Então os dois, Amã e o rei e Amã, foram para o banquete de Ester. É engraçado essa mulher. Ela convida o inimigo para a mesa, o inimigo para o jantar. E enquanto bebiam, o rei novamente perguntou a Ester: qual é o seu pedido? Até metade do meu reino lhe será dada. E ela disse: venham amanhã para o banquete que vou preparar, então vou responder a sua pergunta ao rei. Amã saiu dali tão feliz. Mas quando ele viu Mardoqueu outra vez sentado no portão, ele ficou muito irritado. E ele se gabou para sua esposa, que ele era o único que tinha sido convidado pela rainha para o banquete com o rei. E adicionou: mas não sinto satisfação, porque enquanto aquele judeu Mardoqueu estiver vivo, sentado na porta da cidade, eu não estarei feliz. A esposa dele disse a ele: construa uma forca, Amã, e peça ao rei pela manhã para enforcar Mardoqueu com ela. Amã amou essa sugestão e mandou construir uma forca no seu quintal. Naquela noite, o mistério da providência entrou em curso. E o rei não conseguiu dormir. Acredite, Deus às vezes vai tirar o sono das autoridades. Deus às vezes vai tirar o sono de pessoas. Então ele ordenou, na sua insônia, que os registros do seu reinado fossem trazidos e lidos para ele. E estava escrito que uma vez Mordecai, o Mardoqueu, havia exposto uma trama de assassinato contra o rei, mas que nunca nada lhe havia sido dado, nenhuma recompensa lhe havia sido oferecida por isso. E quando Amã chegou,
o rei perguntou: ei, Amã, me diz uma coisa, o que deveria ser feito para o homem em que o rei tem prazer? O que deveria ser feito a um homem a quem o rei quer honrar? Amã pensou: quem mais o rei gostaria de honrar, senão eu? Ele disse: Senhor, Sua Majestade, coloque um manto real nessa pessoa, e uma coroa real em sua cabeça, e o assente em um cavalo real. Deixe que um príncipe o leve pela cidade inteira, proclamando: este é o homem em que o rei tem prazer em honrar. A casa de Amã estava caindo. Diga para o seu irmão: a casa vai cair. Então o rei respondeu: vai e faça como você sugeriu a Mardoqueu. No dia em que Amã planejou matar Mardoqueu, ele teve que o levar pela cidade dizendo: é isso que se fará a um homem a quem o rei quer honrar. Mas o pior estava para vir, é claro, para Amã. E o rei e Amã, meio pálido, meio sem saber o que tinha acontecido, foram ao banquete aquela noite. E o rei, muito curioso, queria saber o que tinha no coração da Ester, e disse: fala, mulher, diga o que é que você quer, porque até metade do meu reino lhe será dada. Ester então vai revelar sua verdadeira identidade, e vai apelar pelo seu povo e pela sua vida. Então ela responde: Senhor, se for do agrado do rei, deixe que a minha vida seja poupada, e as vidas do meu povo, pois fomos vendidos para sermos mortos e aniquilados. E o rei diz: como? O que você está dizendo? Quem foi que fez isso? Olhando bem para a mãe, com o dedo esticado, ela disse: quem fez isso foi o malvado e cruel Amã. Eu quero pegar essa cena na eternidade e vê-la. Senhor, me dá o vídeo aí. Não é o vídeo, está tudo no iCloud, né? O rei, então, levantou-se irado, saiu. E Amã ficou para trás, implorando pela sua vida para a rainha. Quando o rei estava retornando, Amã caiu em cima da rainha. E o rei disse: como? Será que vais molestar a rainha enquanto ela ainda está comigo na minha casa? E um assistente falou: existe uma forca construída na casa de Amã. Ele a fez para matar Mardoqueu. Sabe aquele que defendeu o rei? E o rei disse: enforque-o nela. Eu vim aqui essa noite para te dizer que o inimigo preparou contra você vai se virar contra ele essa noite. Que a cova que ele cavou, nela ele vai ser enterrada. Então o rei enviou um decreto. Diga, um decreto sobre um decreto. Diga, uma sentença sobre uma sentença, dando aos judeus de todas as cidades o direito de se encontrarem e protegerem uns aos outros, e destruir qualquer um que porventura os atacasse. Era o direito de defesa. E no capítulo 9 diz, no verso 1, que no dia 13, que era o dia do fim, que é o mês de Adar,
quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário. Pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam. Uma reversão inesperada. Uma invertida. Quantos acreditam em uma invertida? Quantos estão vivendo uma situação e sabem que Deus tem uma invertida para você? Ei, me ajuda aí. Quantos acreditam que Deus tem uma invertida para esse país? É muito para você? Eu creio. É Purim. Essa é a semana de Purim. É sábado para domingo, a partir das 18 horas. E eu quero desafiar você. Amanhã é sexta, sábado e domingo. Tire pelo menos uma refeição, ou duas. Ou jejum uns 3 dias mesmo. E depois convide o inimigo para a mesa. Eu quero dizer que Deus quer reverter todos os planos do inimigo contra você. E o que é contra você vai se tornar em seu favor. Primeiro, Amã tinha um dia marcado para destruir Israel. Amã preparou uma forca para enforcar Mardoqueu. Israel tinha um inimigo que sempre queria destruí-lo. Quem era? Os amalequitas. Esse era o povo que odiava os judeus. Amaleque ataca pelas costas. Você conhece um inimigo assim? Que enquanto você está fraco, no deserto e cansado, ele vem pelas costas para pilhar. Como pilhou, enquanto Davi estava fora com seus homens lutando, ele sequestrou as mulheres. É tão atual isso, né? E todas as posses de Israel, eles eram chamados de amalequitas, o povo que lambe. Eles sempre vinham pilhar, matar, roubar, destruir. Eles atacavam os fracos. Israel teve que enfrentá-los muitas vezes na batalha, mas nunca foi uma luta fácil. Quando o nome Amaleque aparece na Bíblia, pega uma concordância da Bíblia e coloca Amaleque, toda vez tem confusão. Amaleque é aqueles que colocam a gente uns contra os outros. Eles lutam contra a nossa unidade. Eles chegam para você e inventam mentiras e calúnias e difamam os irmãos. Eles separam os irmãos. Quando Moisés se posicionou no topo da colina, acima do campo de batalha com as mãos levantadas em intercessão, os amalequitas foram derrotados. Josué estava lá embaixo, Êxodo capítulo 17. E Josué vencia quando Moisés levantava as mãos. Mas as mãos de Moisés ficaram cansadas. Então Arão e Hur se ergueram para levantar as mãos de Moisés. E ele se sentou sobre a rocha. E ele tinha gente que levantou as mãos dele, de Moisés. E enquanto isso acontecia, os amalequitas eram destruídos. Como nós vencemos os amalequitas? Levantando as mãos uns dos outros. Nós vencemos os amalequitas quando nós erguemos uns aos outros e nós não aceitamos a destruição da reputação, a calúnia, a mentira, a fofoca. Os amalequitas será que tem? Deixa. Nos dias de Gideão, eles se juntaram aos midianitas, aos povos do Oriente, para tomar a colheita de Israel. Nos dias de Davi, eles atacaram Ziglag e levaram a família de Davi cativos. Nos dias de Saul, Deus disse: haverá guerra contra Amaleque de geração em geração. Toda geração tem os seus amaleques. E eu hei de riscar de debaixo do céu a memória de Amaleque. Então Deus diz para Saul: destrói Amaleque completamente. E o que Saul fez? Desobedeceu. E ele poupou o rei amalequita chamado Agag. Agag era o ascendente
Amã era descendente de Agag. Mas em Purim, os amalequitas foram vencidos. Deus disse a Moisés que haveria guerra. E disse mais, o Senhor a Moisés, escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra contra Amaleque de geração em geração. Amaleque está aí tentando sequestrar a nossa família, levar nossos filhos, com a ideologia ou a agenda woke, tentando fazer com que cada homem, cada mulher se rebele pela forma como Deus as fez, os criou, os formou. E tudo o que é mal odeia tudo o que é bom. E você não pode ficar à vontade diante de um inimigo. Não haja como se ele não existisse. Você persevera no dever de perdoar, mas existe um momento de se defender. E o livro de Esther nos apresenta a lei da defesa da vida. Para se defender é necessário lutar. E eu estou curado, mas não vou deixar ser ferido de novo pela mesma pessoa. Quantos estão comigo aqui hoje? Há situações em que você tem que colocar sua força em uso para salvar sua vida, seu casamento, seus filhos, sua igreja, enfim. Mordecai é um descendente de Saul, e Amã é um descendente de Agag. A batalha está de novo em curso, e o que Saul não fez, Mordecai fez. Ele resgatou o legado da sua família, e depois diz a Bíblia que Mardoqueu saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro, e manto de linho, e fino, e púrpura. A cidade de Suzã exultou e se alegrou, porque quando o justo governa, o povo se alegra. Essa noite, o rei vai perder o sono. Não, na verdade, ele não dormita nem dorme, o guarda de Israel. E ele vai revisitar as suas boas obras, para lhe dar as recompensas que você não teve. Os seus jejuns, as suas vigílias, as suas buscas, as suas orações, as suas ofertas, as suas esmolas, aquilo que você fez será lembrado. E o que se fará a um homem, a uma mulher a quem Deus quer honrar? Mordecai vigiou e guardou Esther. E quando ela foi levada para o harém, ele lhe deu instruções cuidadosas sobre o que devia fazer. O mistério da providência pôs uma mulher judia no trono da Pérsia, porque Deus sabia antes do inimigo o que o inimigo ia fazer. Olhe para mim, Deus já sabe antes que aconteça qualquer coisa que o inimigo está querendo fazer contra você. E ele já preparou a solução, a resposta, o livramento e o escape. Deus nunca será pego desprevenido contra qualquer uma das coisas que o inimigo preparou contra a sua vida. Antes de existir o problema, Deus já tem uma resposta e uma solução para você. Quantos acreditam nisso? Quando o plano de Amã deu errado, Mardoqueu recebeu a posição de Amã. E ele escreveu o decreto que salvava os judeus e tirava de circulação o decreto de Amã. Um decreto sobre o decreto. Diga para o seu irmão isso. Um decreto sobre o decreto. Como diz o profeta Sofonias, o Senhor levantou as sentenças que eram contra ti. O julgamento que era contra ti foi levantado. Foi retirado. Os juízos contra você foram revogados. O Senhor, o Deus de Israel, está no meio de ti. E tu já não verás mal algum. Então eu quero orar com você hoje, para que o Senhor te dê uma unção de guarda, de vigia. Mardoqueu vigiou pelas coisas que eram do interesse de Deus, e Deus vigiou as coisas que eram do interesse de Mardoqueu.
Deus o exaltou grandemente. Por quê? Porque os seus dias de jejum sempre se transformarão em dias de festa. Quando você começar a jejuar, Deus está preparando uma festa para você. Fique de pé, eu vou terminar. Esther capítulo 10. Quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor e do relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, o segundo, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo, e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Deus sempre tem alguém no lugar que ele precisa. Lembra de onde colocou Moisés? Na Universidade do Sol, dentro do palácio de Faraó, comendo na mesa do império que ele iria destruir. Deus é muito engraçado. Ele coloca Moisés lá na sala de jantar do Faraó. E o Faraó está ali tentando fazer o mal. E Deus diz: você não sabe o vírus que eu coloquei no seu sistema. Quantos estão felizes porque Deus está na frente? Diga ao seu irmão: Deus está na frente. Ele está sempre à frente. Eu quero terminar com você em Isaías 41, verso 10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Verso 11 diz assim, vamos ler todos? Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Diga para o seu irmão: eu quero levantar suas mãos essa noite. Diga: eu quero te dar suporte esses dias. Então levanta a mão do irmão aí do lado. Todos vocês, levante a mão do irmão do lado. Isso é um ato profético. Diga para ele: nenhuma amalequita vai me pôr contra você. A gente não pode xingar ninguém aqui na igreja, mas a gente tem uma maneira de fazer assim: aquele amalequita. Quando alguém chegar com as conversas estranhas, fala: vejo que tu és uma amalequita. Levante as suas mãos, levante a mão do seu irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração, eu desafio você a tirar uma refeição amanhã ou duas, no sábado e também no domingo, e fazer o seguinte: convidar o inimigo, o Amã, para a mesa. Falar: rei, eu quero o inimigo na mesa, traz ele para a mesa. E qual é a mesa? A mesa do Salmo 23 é: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Está lá, Esther sabia disso.
E ela chamou o inimigo para o banquete. E ela acusou o inimigo diante do rei. Depois de 3 dias, você vai pegar o pão e o cálice. Eu vou fazer até isso pela internet. Fica ligado aí que eu vou ter esse momento. E nós vamos falar: Senhor, nós queremos todos os inimigos que lutam contra a minha família aqui hoje. Traz todos eles agora. Traz todo mundo, põe todo mundo aqui. E agora nós queremos acusar esse inimigo que está tentando destruir com enfermidade. Nós queremos acusar esse inimigo que está tentando destruir com mentiras, com calúnias, com difamação. Nós queremos hoje acusar esse inimigo que está tentando destruir com setas inflamadas, com crises sem fim, com problemas financeiros que não encerram, com traumas psicológicos, com perturbações e opressões sem fim. E nós queremos dizer hoje, Senhor, um novo decreto contra o decreto do inimigo. Essa é a noite de Purim. E nesse Purim, você vai ler. A Jéssica me mandou o Salmo 7 esses dias. O Salmo 7. Salmo 7. Salmo 7. Eu vou terminar, tá? Quantos querem que eu termine? Quantos não querem que eu termine? Já está na hora de terminar. Verso 6. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Levanta-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, ó meu Deus, decreta a justiça. Reúna-se ao redor de ti a assembleia dos povos, governa-os das alturas. Julga o Senhor os povos, julga-me o Senhor conforme a minha retidão e conforme a integridade que há em mim. Tenha fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, sondas as mentes e os corações. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que expressa a sua ira todos os dias. Deus se ira contra a injustiça. Se o homem não se converter, Deus ainda dá oportunidade ao arrependimento. Deus afiará a sua espada, armado e pronto está o seu arco. E ele preparou as suas armas mortais, porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Aquele que gera a perversidade concebe a malícia e dá à luz a falsidade. Aquele que cava um buraco e o faz fundo, cai na cova que faz. A sua malícia recai sobre a sua cabeça e a sua violência desce sobre o seu crânio. Eu renderei graças ao Senhor, por causa da sua retidão, cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Senhor, nós declaramos sobre esse teu povo a tua palavra, contra todos os inimigos, que tentam impedir com que o plano de Deus se cumpra, aqui na comunidade das nações, na vida de cada pessoa individual, naqueles que nos assistem pela internet, hoje ou depois desse dia, quando esse programa será visto por tantas pessoas, nós queremos declarar o tempo de Purim, onde a sorte será dada para o povo do Senhor, onde o inimigo levará uma invertida, onde o que é contra nós se tornará em nosso favor. Hoje nós consagramos os nossos corações e liberamos o decreto do Senhor contra os decretos dos nossos inimigos. Abençoamos o teu povo, em nome de Jesus. Ore com o irmão do seu lado agora, ore com o irmão e abençoe a vida dele. Eu estou encerrando. Abençoe a vida dele, a família dele. Arão e Ur. Os amalequitas são destruídos pela unidade. Os amalequitas são destruídos quando juntos nós intercedemos uns pelos outros, quando nós abençoamos uns aos outros,
quando nós damos suporte uns aos outros, quando nós perdoamos uns aos outros, quando nós amamos uns aos outros, quando nós levamos os fardos uns dos outros, quando nós somos um. E que o amor de Deus, e a graça de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todos. Uma ótima noite, feliz Purim para todos!